Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 15 de agosto. São 7 horas em ponto e o Jornal da Pajuçara Amanhã está começando. Vamos aos destaques de hoje. Luta contra as drogas. Famílias recorrem à justiça para internar dependentes químicos contra a vontade deles. INCRA pode convocar proprietários rurais para vender terras para a reforma agrária em Alagoas. E ao vivo a gente fala de eleições. A revisão biométrica reduz o número de eleitores em Maceió, mas quem não passou pelo processo poderá votar. A gente fica sabendo como o TRE está se planejando para isso. Greve do IFAL. Há quase 2 meses sem aulas, os alunos temem ser prejudicados na preparação para o Enem. E mais, Série B do Brasileiro, as derrotas do CRB e ASA. O Galo tropeça diante do Ceará no Repelé. Já o time de Arapiraca perde fora de casa para o Paraná. É agora, com transmissão simultânea pelo portal Tudo na Hora, está no ar o Jornal da Pajuçara Amanhã. Bom dia mais uma vez. A gente começa esta edição falando sobre a internação involuntária para usuários de drogas. Parentes estão ingressando na justiça para que quem tem vício em entorpecentes seja tratado mesmo contra a vontade deles. Desde o início do ano, a Defensoria Pública recebeu mais de 200 pedidos desse tipo. Os últimos 15 anos foram difíceis na convivência dessa mulher com a filha mais velha. Muito sofrimento, muita angústia, medo dela, tentou me matar. Ela pegou na minha garganta, sem mais nem menos. De repente, ela olhou para mim, acho que ela me viu a pior inimiga dela. Foi em 1997 quando ela descobriu que a filha de 16 anos era viciada em maconha. Os anos se passaram e hoje é o crack que tira a paz da família. Isso não é vida, isso é morte. Nenhuma família no mundo inteiro tem paz com a palavra droga. Sem forças para evitar o pior, ela recorreu à justiça. Está na Defensoria Pública ingressando uma ação para internamento involuntário da filha viciada. Porque isso é ajuda, não é mandando prendê-la, é para tirar ela daquele caminho. E ela não é a única. Na fila, dezenas de pessoas esperam fazer o mesmo. Parentes que veem os dependentes chegarem ao extremo, mas não aceitam o tratamento. São mães desesperadas, chorando, que não tem mais a quem se socorrer. Estão perdendo o controle de seus filhos, já estão sendo ameaçadas pelos filhos, vendem tudo o que tem em casa, até as portas, para poder comprar mais drogas e quitar as dívidas com os traficantes. A situação de Alagoas é considerada grave entre os especialistas da área. O estado possui apenas 2 clínicas particulares para tratamento involuntário de dependentes químicos. As 2 clínicas tratam por ano, em média, 140 pacientes. Mas só os encaminhamentos públicos que são realizados pela Defensoria em 2012, nos 6 primeiros meses, já superam esse total. Só este ano, a Defensoria Pública realizou 213 pedidos de internação involuntária e ajuizou 165 ações para que as despesas com o tratamento sejam bancadas pelo Estado. Anderson é coordenador de uma das clínicas particulares que fica em Marechal Deodoro. Só lá, a fila de espera é 4 vezes maior que o número de pacientes em tratamento. Quando você trabalha com pacientes involuntários, você trabalha com pacientes que vai ter um perfil, entendeu, de uma unidade prisional. Até os 2 primeiros meses é um trabalho de conscientização para depois eles caírem em si que ali é o lugar certo para ele estar. Portanto, quando você coloca uma quantidade grande de pessoas pensando dessa forma, você corre risco de transformar aquele ambiente num mini presídio. Problema que aumenta a cada dia sem perspectiva de solução. É que o programa federal Crack Nem Pensar, que prevê recursos públicos para a construção de clínicas de tratamento involuntário, ainda não existe em Alagoas. Depois de 9 meses de lançado, nem Estado nem município encaminharam um projeto sequer para montar a estrutura aqui em Alagoas. O poder público ainda não criou as clínicas de internação involuntária, de modo que vem comprometendo o resgate dessa população que já perdeu a capacidade de dirigir suas vidas. É uma situação muito dramática, né? Porque realmente algumas pessoas não têm condições de decidir pelo tratamento. E elas estão no meio de uma crise e colocando em risco as famílias.
Já o secretário da Paz, Jardel Aderico, acredita que o internamento involuntário pode aumentar o índice de evasão das clínicas. Jardel também explicou que a secretaria possui os Anjos da Paz, projeto que pode ajudar no convencimento dos usuários de drogas para que eles procurem o internamento. O número para acionar os Anjos da Paz é o 0800 280 93 90. No caso de necessidade de chamar esses Anjos da Paz para convencer o usuário de fazer o tratamento. Agora, existem casos realmente em que, se for necessária a internação involuntária, contra a vontade, mesmo quando o usuário não está ainda querendo se tratar, é preciso que tenha lugares especializados para isso. Não dá para transformar todas as clínicas num mini presídio, como disse bem o rapaz da matéria. Agora são 7h05, as pessoas estão começando a se preparar, tomando café. Quem vai pegar de 8 horas do trabalho já está pensando no trânsito. Vamos ver então como é que está? A Avenida Tomás Espíndola tem vários veículos trafegando, mas sem nenhum problema. Vocês estão vendo que o trânsito está fluindo muito bem aqui. Já na Avenida Menino Marcelo tem aquele problema de sempre, né? Quando um veículo para ali no semáforo para entrar no sentido conjunto José Tenório, fica só uma faixa para quem vai passar direto aí no sentido Barro Duro. Então, e hoje tem vários ônibus circulando, a passagem está 2,10, hein? Finalmente, pelas informações que nós recebemos aqui, as empresas estão cumprindo o que foi determinado pela Justiça, até porque existe uma ameaça de prisão contra os empresários que descumprirem, além da multa de R$50 mil por dia. Então, a passagem está 2,10 hoje. Garanta esse direito na hora de passar na catraca. E agora aqui no Vale do Reginaldo, o tráfego também está normal, fluindo muito bem. Em Bebedouro tem um problema aí, está parado o trânsito no sentido de quem vai mais para lá, para Bebedouro, Xanda Jaqueira, está parado o trânsito aí nesse retorno da Praça Lucena Maranhão. Não dá para ver direito se é seu engarrafamento. Olha, está começando a caminhar agora bem lentamente, mas tem algum problema que está interrompendo o trânsito aí no sentido de quem vai para Santa Amélia. Agora, no sentido de quem vai para Cambona, está indo bem. Viaduto Ibigato também o trânsito tranquilo aqui nessa parte do centro, na Rua Barão de Atalaia, embora um tráfego intenso, mas fluindo bem. Fernandes Lima, no sentido tabuleiro, está ótimo, né, o trânsito. Bem rápido, sem nenhuma retenção. Já no sentido centro, parou o sinal ali, não dá nem para a gente ver. Essa aí não é a realidade não, viu? É porque o semáforo agora que abriu. Aí lá vem os carros. Mas até que está melhor do que nos outros dias, né? Porque tem dia que o semáforo fecha lá e os carros continuam estancados aqui. Então, hoje não é um dos piores dias, não, no sentido centro, viu? Até que o trânsito está fluindo bem aí na Fernandes Lima, apesar das dificuldades diárias. O presidente nacional do INCRA esteve ontem em Alagoas para discutir uma solução definitiva para os trabalhadores rurais sem terra acampados na Praça Sinimbu. A proposta é convocar proprietários de terra que queiram vender os lotes para a reforma agrária. Um conflito que já poderia ter sido resolvido pelo governo federal, mas o convênio pelo qual as áreas em questão seriam adquiridas para a reforma agrária não vingou. A definição é que mata, é que estressa, é que acaba, né? Eles estão numa situação que até de sobrevivência é uma situação precária. As áreas emblemáticas são a Fazenda São Sebastião, em Atalaia, e as fazendas São Simeão, Cavaleiros e Bota Velha, em Murici. A ordem de despejo já foi dada pela Justiça. Das 4 áreas que a Justiça determinou a reintegração de posse, apenas uma está desocupada. É a Fazenda Cavaleiros, em Murici. Os trabalhadores do MTL, Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, foram despejados no início do ano passado e hoje estão acampados aqui na Praça Sinimbu. Essas famílias não têm para onde ir, são famílias que estão há vários anos, há 10 anos, plantando, morando, com escola, com energia, quer dizer, vivendo nessas terras. E agora a Justiça determinou a saída. E o INCRA não consegue nem comprar o imóvel, nem apresentar uma alternativa. O presidente nacional do INCRA veio a Maceió tentar uma solução para o problema. A reunião no Palácio do Governo foi um desdobramento de um encontro ocorrido em Brasília na semana passada. Definiram a vinda do presidente do INCRA, Dr. Guedes, no sentido de conversar tanto com os proprietários das terras, cuja reintegração foi decretada,
como também com os movimentos e com o Poder Judiciário, no sentido de encontrarmos todos juntos uma solução para esses problemas. A novidade trazida pelo presidente do INCRA foi que o primeiro passo para viabilizar o assentamento definitivo das famílias já foi dado. O órgão lançou o edital convocando os proprietários de terra que tenham interesse em comercializar a respectiva área. Isso não impede que nós continuemos a interlocução com os proprietários das áreas que estão sendo pretendidas pelos agricultores. A nossa pretensão é assentar as famílias, seja nas áreas que estão pleiteadas, seja na região ou mesmo em áreas que o INCRA já tem disponível. Bom, agora é o momento em que nós convidamos os nossos internautas a participar do Jornal da Pajuçara Amanhã, hoje com um assunto delicado, erros de português. É difícil, né, a língua portuguesa, a gente de vez em quando tropeça nas palavras e a grafia, então. Então, por isso nós vamos conversar, a gente vai ter dicas hoje aqui, e vamos conversar sobre o assunto, né, Juliana? Bom dia. Qual a pergunta que nós temos para os internautas sobre a nossa língua tão bonita e tão difícil às vezes? Pois é, bom dia, Lenilda, bom dia para você que está em casa. A nossa pergunta é, você corrige quem fala errado? Essa situação é delicada, né, Lenilda? A gente volta e meia aí, né, vê as pessoas falando errado. Tem gente que não sabe, tem gente que tem o hábito de falar errado, acaba se acostumando, né, a falar errado. E tem gente que não perdoa, né, corrige mesmo. Tem aquelas pessoas que não gostam de corrigir, não gostam de envergonhar outra pessoa. E também quem é corrigido, muitas vezes também fica com vergonha, né? É uma situação bastante complicada aí, gera até briga entre marido e mulher, entre namorados, viu que eu já soube, já tem relato aqui sobre isso. E a gente resolveu trazer a discussão aqui para o Jornal da Pajuçara amanhã. Será que existe uma forma certa de corrigir alguém que fala errado? Né? Você corrige? Como é que você faz? Tem alguma dica aí para dar pra gente? Manda para as nossas redes sociais. Lembrando que aqui no estúdio a gente vai receber uma professora de português que vai dar aí algumas dicas para a gente, vai também nos falar quais são os erros mais comuns para a gente já ficar atento, né? E também dar algumas dicas, né? Falar como é que a gente pode se preparar melhor, né? Ler bastante, enfim. Se você tiver alguma dúvida de português, também é só mandar. Já teve um internauta aqui que disse que quer que ela explique direitinho aquela questão dos porquês, que é uma dúvida bastante frequente, né? Se você também tem dúvidas desse tipo, é só mandar para a gente. E, Lenilda, a gente também vai tratar de um assunto... Rede social. Muita gente pensa que porque a rede social é um ambiente mais informal, um ambiente, digamos assim, né? Mas informal não tem problema escrever errado. Mas tem sim, viu? A gente já viu aqui que a rede social é o nosso currículo também e a gente não pode escrever errado também nessa rede, não. A gente também vai conversar sobre isso com a professora e a gente quer pedir a sua participação. Então... Desculpa, Lenilda. Você corrige quem fala errado? Existe uma forma certa aí para corrigir? Manda sua opinião pra gente. Tem Twitter, tem Facebook, tem Orkut. Estou esperando a sua participação. Vamos aproveitar então, né, essa oportunidade de ter uma aula gratuita, pública aqui de português e colocar as nossas dúvidas. E veja ainda hoje, futebol, CRB e ASA perdem nos jogos da Série B do Brasileiro. Aqui no estúdio a gente fala sobre os erros de português. E ao vivo o assunto é eleições municipais de 2012, com Aurélio. Pois é, Lenilda, a revisão biométrica reduziu a quantidade de eleitores aqui em Maceió. Muitas pessoas não compareceram a esse processo que era obrigatório. Mas será que esses eleitores, se forem no dia 7 de outubro ao local de votação, poderão digitar seu voto? Assunto para o próximo bloco. Agora, 7h13 em Alagoas. A gente vai para o primeiro intervalo comercial. Antes, Gernan Lopes tem um recado para você. Olá, muito bom dia. Atenção, trabalhadores, aposentados, pensionistas, donas de casa e você que deseja economizar. Olhe bem para essa marca. É a marca da Farmácia do Trabalhador do Brasil. É isso mesmo, a maior rede de farmácia popular do país, com mais de 600 unidades. Por isso que na Farmácia do Trabalhador do Brasil é muito mais barato. É isso mesmo, medicamentos a partir de 19 centavos, descontos de até 90% e 10 vezes nos cartões. E comprando 3 caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, a 4ª caixa é grátis. É isso mesmo, comprou 3 caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, a 4ª caixa é grátis. É isso mesmo. E você não perde o desconto de até 90% e ainda pode pagar em até 10 vezes nos cartões.
Pode pesquisar. Se você encontrar o mesmo medicamento com um preço menor, a Farmácia do Trabalhador do Brasil cobre na hora, não importa o valor. Afinal, ninguém vende mais barato do que a Farmácia do Trabalhador do Brasil. E ter o menor preço do país é um compromisso com você, que é levado muito a sério. Farmácia do Trabalhador do Brasil, a rede de farmácia da população brasileira. Garanta já, tá certo? Garantia absoluta do menor preço. Farmácia do Trabalhador do Brasil.com. Tem sempre uma pertinho de você. A gente volta logo depois do intervalo. Não esqueça, você pode assistir o Jornal da Pajuçara amanhã de qualquer lugar do mundo. Basta entrar no maior e mais acessado portal de notícias de Alagoas. O Tudo na Hora. Até já. Germano Modulados. Germano Móveis. Cozinhas, home, banheiros e dormitórios planejados. Toda a linha de modulados de alta qualidade e com os melhores preços que só o Germano Móveis tem. Germano Modulados oferece seu projeto gratuitamente. Germano Móveis, com móveis modulado, completa toda a sua casa. Venha conhecer Germano Modulados. Avenida Dona Constância de Góes Monteiro, 659, Jatiú. Não vire a página, acesse outra. Não brigue por espaço, apareça. Não dependa de um dia. Aproveite o tempo que achar necessário. Classificados online, tudo na hora. A forma mais prática, rápida e econômica de comprar ou vender carro, moto, apartamento, casa. Com espaço e planos que reforçam a exposição do seu produto. Acesse, anuncie ou escolha e aproveite. Classificados online, tudo na hora. Ligue 3235-1286 ou acesse tudonahora.com.br. Uma boa visão é capaz de fazer você sentir muito mais do que bem-estar e conforto. Nós sabemos o quanto é importante enxergar bem. Por isso, cuidamos da sua saúde ocular em um ambiente confortável, com médicos altamente capacitados e a mais alta tecnologia no ramo oftalmológico do estado. O IOFAL trabalha todos os dias com a intenção de fazer tudo para você ver o que a vida nos revela, da melhor forma, sempre. IOFAL, sempre perto de você. Responsável técnico, Dr. Alex Lins Barbosa, CRM 1735AL. São 7 horas e 18 minutos. O Jornal da Pajuçara amanhã está de volta. Eleições 2012. A primeira pesquisa do IBOP sobre as intenções de voto para prefeito de Maceió confirma o empate técnico entre os candidatos Rui Palmeira e Ronaldo Lessa, reforçando os resultados apresentados pelo Instituto Exata e divulgados aqui pela TV Pajuçara nesta segunda-feira. Na pesquisa do IBOP, Rui aparece com 30%, Lessa com 28%, Jefferson Moraes com 10%, Galba Novaes e Rosinha da Defal com 6% cada e Nádia Bahia com 1%. Os candidatos Alexandre Fleming e Sérgio Cabral não pontuaram. 13% dos entrevistados disseram que votarão em branco ou nulo. Outros 7% disseram que não sabem em quem votar ou não opinaram. A pesquisa foi contratada pela TV Gazeta de Alagoas Limitada e divulgada no ALTV segunda edição de ontem à noite. Ela foi registrada no site do TSE no dia 9 de agosto deste ano, sobre o número 00008. Para chegar aos resultados, o IBOP entrevistou 602 pessoas entre os dias 11 e 13 deste mês. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.
Pois é, e muitos analistas políticos estão prevendo que a eleição deste ano seja tumultuada, já que após o recadastramento biométrico, houve redução do eleitorado da capital, o que, segundo eles, se deve ao grande número de pessoas que não fizeram a revisão obrigatória e que no dia vão querer participar do pleito. A gente fala mais sobre o assunto ao vivo com Marco Aurélio Melo. Bom dia, Aurélio. O TRE também tem esta mesma leitura? Muito bom dia, Lenilda, Juliana, a todos que estão em casa. Olha, Lenilda, antes da gente responder essa pergunta, eu vou passar alguns dados que são interessantes, que falam aí sobre essa novidade que é o voto biométrico. Aí uma novidade para 295 municípios em 24 estados brasileiros. Portanto, 7,5 milhões de eleitores vão estar se utilizando dessa nova forma de votar, né? Que é através da identificação, da impressão digital. E, segundo o TSE, em 5 capitais e 2 estados, houve uma redução de 300 mil eleitores no total, né? Isso na comparação com a última eleição, que foi em outubro de 2010. Nas capitais, Aracaju, Curitiba, Goiânia, Porto Velho e Maceió, foram 241 mil eleitores a menos, também tendo como base a comparação de 2010. E sobre esse assunto, sobre essa possibilidade levantada aí pelos analistas, a gente conversa agora com o juiz Domingos Lima Neto, ele que é titular da 54ª Zona Eleitoral. Muito bom dia, doutor Domingos. O TRE faz essa mesma leitura, então, de que pode ser um processo tumultuado, porque as pessoas que deixaram de fazer a revisão no dia da votação vão querer digitar o voto? Bom dia, Aurélio. Bom dia, Lagoanos. A visão do TRE para essa eleição é que ela ocorra, né, e transcorra na maior tranquilidade possível. Até porque quem deixou de fazer a revisão já está ciente e consciente de que não vai poder exercer o direito do voto. Não é? E não será possível, ele mesmo que ele queira ou que se abra essa possibilidade, tecnicamente é impossível ele participar da eleição. O sistema não vai ter informações sobre ele. Exatamente, não vai constar os dados deles na urna eletrônica, portanto ele não vai ter acesso a ela. Não é? Além disso, além do mais, todas aquelas pessoas que por um acaso tenha feito a revisão, mas tenha o título indeferido ou cancelado, constará de uma lista extra caderno de votação, onde os mesários poderão verificar a ocorrência e orientar esse eleitor que compareça ao cartório eleitoral para regularizar a sua situação. Doutor Domingos, vale a pena lembrar qual a grande vantagem, né? Traz mais segurança o processo de voto biométrico? Com certeza. A única possibilidade que havia de fraude na votação seria um eleitor votar em substituição a outro. O que às vezes tentava-se, né, e acontecia geralmente do eleitor alfabetizado votar pelo eleitor não alfabetizado. E hoje, com a identificação biométrica, né, é impossível, porque o eleitor tem os seus dados biométricos conferidos no momento que se apresenta à mesa de votação. No caso, houve todo um período, né, além, claro, daquele extenso período para se passar pelo processo biométrico, depois ainda houve uma nova oportunidade para esse eleitor passar pelo processo, portanto, não fez, não vota. Não, é verdade. A oportunidade foi dada, inclusive chegamos, embora houve aquele início tumultuado, mas ao decorrer da revisão biométrica, nós tivemos dias de ter o local vazio por falta de eleitor. Então não foi por falta de condições dadas pela Justiça Eleitoral que o eleitor deixou de fazê-lo. Então, se deixou de fazê-lo, infelizmente não vai poder votar nessa eleição, e oriento que depois da eleição procure o cartório eleitoral para regularizar a sua questão, né, a sua situação eleitoral, digamos assim. E se prepara então só para 2014, né, votar? É verdade, infelizmente é impossível tecnicamente, né, até porque o cadastro do TSE ele se encontra fechado, então é impossível inserir qualquer informação nesse cadastro. O máximo que pode ocorrer hoje é o eleitor que perdeu seu título, que esteja em condições de votar, requerer uma segunda via. Pois é, exatamente essa era a pergunta que eu ia fazer, porque há casos já de eleitores que passaram pelo processo biométrico, mas não conseguem achar o título. E mesmo assim ele tem esse direito de votar. Não, quem está em condições, né, apto a votar, ou seja, chegar na sessão e seu nome estiver no caderno de votação, ele será permitido a votar sim, desde que identificado biometricamente. Agora, se ele não lembra, por exemplo, também a sessão eleitoral, como ele deve fazer? Bom, eu oriento ele a comparecer ao cartório para que possamos fazer uma consulta e orientá-lo qual o seu local de votação e qual a sua sessão.
Mas as outras recomendações, então, que já se podem ser feitas, ou do calendário eleitoral que nós estamos vivendo, né? As eleições já estão bem pertinhas, né? Quais são as recomendações, então, para esse eleitor? Bom, especificamente para o dia da eleição, nós orientamos ao eleitor, já que ele tem o direito de manifestar individual e silenciosamente a preferência por candidato, que o faça de forma individual e silenciosa, porque a aglomeração não será permitida, será tida como boca de urna e como tal será tratada. Não é? Então, a perturbação dos trabalhos de eleição é tipo penal, é crime. Então, é preciso que a gente tenha essa atenção, não é? Que vá à urna, compareça, manifeste sua vontade através do voto, não é? Mas de forma ordeira, né, e pacata. Ele poderá, por exemplo, usar a camisa, usar boné do candidato ou de alguma propaganda eleitoral, é permitido? Bom, olha, boné e camiseta de candidato não existe mais, porque já de algumas eleições isso é proibido. Se a gente, por acaso, encontrar algum boné ou camiseta de candidato, isso, inclusive, pode prejudicar o candidato que ele é simpático. Né? A questão do adesivo, que é permitido, ele pode sim comparecer para votar portando seu adesivo, mas como eu disse antes, de forma individual e silenciosa. Ok, então, muito obrigado, doutor Domingos, mais uma vez por seus esclarecimentos. Fica, portanto, esse alerta, né? As pessoas podem comparecer, mesmo que não tenham o título de eleitor. Agora, se não fez, se não passou pelo processo biométrico, processo revisão que era obrigatória, aí não tem como mais votar nessas eleições, pelo menos municipais deste ano, já que o sistema, até por ser nacional, né? Ele, lembra, a gente até divulgou aqui que à meia-noite do último dia lá no prazo, ele foi encerrado, então não tem mais como inserir informações nesse sistema. Esse eleitor, então, já fica avisado que se ele não fez a revisão biométrica, não adianta nem ele ir ao local de votação, que ele não vai conseguir. Voltamos aos estúdios. Jornal da Pajuçara amanhã. Benilda? É isso, Aurélia. A gente vê que a Justiça Eleitoral está cada vez mais rigorosa para garantir que as eleições sejam cada vez menos propaganda e cada vez mais escolha. E isso é bom. Agora eu queria só... Diga aí, Aurélia. Tem que ser, né? Só complementando isso aí, tem que ser dessa forma, né? A gente lembra, eu pelo menos lembro de eleições, né, que praticamente era uma bagunça, né? Digamos assim, de propaganda, de formas de tentar influenciar os eleitores, inclusive na hora da votação, né? Que eu fiz várias reportagens sobre a famosa boca de urna, inclusive coibia a boca de urna, que dava aquele tumulto todo, mas eram muito desorganizados. A gente percebe, sim, que a Justiça Eleitoral tem tentado e tem se esforçado bastante nas últimas eleições para organizar o projeto e garantir principalmente a lisura, né, Lenilda? Agora, sua participação rapidinho na enquete. Você corrige quando alguém está falando errado ou escrevendo errado alguma palavra em português? Eu confesso que só quando eu tenho muita intimidade com a pessoa, porque é uma situação bastante constrangedora, né, na verdade. Até porque se for uma pessoa que você não conhece, você não sabe se, na verdade, ela fala errado, porque não estudou, porque não teve a oportunidade, porque não tem o conhecimento, ou porque cometeu um simples erro, né? Então é complicado. Se eu conheço e tenho intimidade com a pessoa, eu corrijo sim. Né, dou um toque, digo, ou falo a palavra correta logo depois, que é uma forma, né, digamos assim, sutil de corrigir, sem dizer, ei, você falou errado. Não, a pessoa fala uma palavra errada e você, em seguida, fala a palavra correta, Lenilda. Essa é a dica. Ok, Aurélia, muito obrigada, é isso, né? Vamos corrigir com carinho. Olha, o candidato a prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa, não compareceu ontem à sabatina realizada pelo portal Tudo na Hora e pela rádio Pajuçara FM. Em nota, o candidato informou que teria uma reunião agendada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo. Conforme combinado com todas as coligações, o candidato não terá outra oportunidade de participar da série de entrevistas. Hoje, a candidata que será sabatinada pelos jornalistas Ricardo Mota, Milena Andrade e Plínio Lins será Nádia Bahia. A entrevista começa às 4h da tarde. E na coluna Ponto Crítico, Ricardo Mota faz um alerta sobre o uso indiscriminado da internet, principalmente no período eleitoral. É bem próprio do covarde esconder-se no anonimato para que possa perpetrar os crimes mais abjetos. Infelizmente, esse tipo de gente encontrou na internet o meio apropriado para manifestar a sordidez que carrega tantas vezes oculta no bom mocismo.
hipócrita. Eis que o juiz da propaganda eleitoral, Domingos de Araújo Lima Neto, multou o Google em R$30 mil por não ter tirado de circulação, como ele havia mandado, um vídeo contra o candidato a prefeito Ronaldo Lessa. Que ninguém ache que a punição é um exagero. Pelo contrário, é preciso ter controle, sim, sobre os bandidos que atuam nas redes sociais, inclusive e principalmente em campanhas eleitorais. Em nome da livre manifestação, da liberdade de expressão, não se pode admitir, parta de onde partir, que o criminoso anônimo, engraçadinho tantas vezes, atue sem nenhuma punição. Se alguém quer postar algo, um vídeo, um texto, seja o que for, na internet, contra qualquer candidato, que o faça se identificando. É o que se exige de uma pessoa honesta, ou que defenda que ser honesto é uma obrigação. Quem se acha um grande artista por fazer montagens risíveis até, há de entender que também dos artistas se exige caráter. Os comitês eleitorais, por sua vez, têm a obrigação de não permitir que pessoas sem qualquer qualificação moral, engraçadinhas, possam agir à sombra da lei, atacando os adversários, simplesmente porque é difícil a identificação da origem do criminoso. Criminoso, sim, pistoleiro virtual. Eis o que é cada um desses personagens. E daqui a pouco, no Jornal da Pajuçara, tartaruga presa em rede de pescador é devolvida ao mar. Futebol, CRB e ASA perdem em mais uma rodada do Brasileirão da Série B. Alunos do IFAL preocupados com a greve dos servidores federais. A gente volta em instantes. Antes, tem um recado de Gernan Lopes para você. Neste mês dos pais, dê o melhor presente que seu pai merece. Medvida Saúde. Cobertura total nas melhores clínicas e hospitais. Planos a partir de R$ 60,65 mensais, com carência zero e consultas e exames simples. Além de concorrer a vários brindes surpresa, hein? É só ligar. Anote o número e ligue agora mesmo, 3221-0000 ou 3221-7992. Seu pai vai adorar. Medvida Saúde, o plano de saúde da sua vida. 3221-0000 ou 3221-7992. Proteja quem você ama. Promoção Mês dos Pais Medvida Saúde. Cobertura total nas melhores clínicas e hospitais. Proteção para toda a família. Presentão com segurança para ele. Planos a partir de R$ 60,65, com carência zero em consultas e exames simples. Solicite a visita dos nossos executivos. Ligue 3221-0000. Medvida Saúde. O plano de saúde da sua vida. Depois do intervalo. Até já. Ponto Crítico. Oferecimento. Atendimento corporativo Frontiers Informática. Maceió e Arapiraca. A Francar realiza seu sonho de ter um Kia. As melhores taxas, facilidades incríveis e muitas outras vantagens imperdíveis. Venha comprar seu Kia Zero em condições nunca antes feitas pela Francar. Kia Francar. Tomás Espíndola 351 Farol. O que antes era um sonho pode ser realidade. Domingo que vem tem uma casa esperando por você. Alagoas da Sorte. Custa pouco sonhar. Seriedade, imparcialidade, profissionalismo. A Tribuna Independente carrega em seu nome a responsabilidade de um jornal compromissado com a verdade. Doa a quem doer. Busque informação onde você pode confiar. Jornal Tribuna Independente. Um produto Jorgraf, Cooperativa dos Jornalistas e Gráficos do Estado de Alagoas. Tem a cara da gente daqui, tem o jeito da gente de ser. No caminho que escolheu pra seguir, já mostrou que nasceu pra vencer. Como fosse uma onda do mar, alcançando o agreste e o sertão. Foi chegando em toda Alagoas,
como o amor chega no coração. Pajuçara tem a nossa cara, muito prazer em te ver. TV Pajuçara, Pajuçara é a nossa cara. Parabéns a você, TV Pajuçara. 20 anos na sua vida, pra valer. Voltamos com o Jornal da Pajuçara amanhã, agora às 7h35. Olha, mais uma mudança de trânsito hoje em Maceió, né? E isso causa uma confusão, tantas dúvidas entre os motoristas. Por isso, o Alberto Lima está lá no Jacintinho, onde as ruas inverteram aí de sentido. Vamos saber como é que está a situação aí para os motoristas, se eles já estão se encontrando nas ruas do Jacintinho, Alberto Lima, ou se está sendo difícil, já que... Amigos de casa, bom dia, Juliana. Falamos ao vivo nesse momento aqui do bairro do Jacintinho. A gente pode dizer que aqui é o centro nervoso do bairro do Jacintinho. Um comércio muito grande, uma população ainda maior. E na manhã desta quarta-feira, todo mundo já a partir de agora começando a se adaptar às novas mudanças de trânsito aqui no bairro. Nós temos imagens nesse momento aqui da rua Pastor Eurico Calheiros. É aquela rua que todo mundo chama de Pista Nova, que já tem uns 10 anos isso aqui. Ela passou a ser sentido único apenas nesse pedaço aqui, quando você chega no cruzamento da Cleto Campelo no bairro do Jacintinho. Por falar na Cleto Campelo, eu estou impressionado aqui. Olha só o trânsito no Jacintinho. Isso aqui era uma loucura a essa hora. Você não conseguia passar de carro aqui sem que você chegasse até a segunda marcha. Nosso James está aqui falando, olha, a primeira marcha era muito aqui no bairro do Jacintinho. Olha só a Cleto Campelo e como está. Por quê? Está normal ainda o trânsito nos dois sentidos no bairro do Jacintinho. A partir daí, a gente tem algumas mudanças. Quem vinha aqui da Pastor Eurico Calheiros, a chamada Pista Nova, você tinha a possibilidade de passar aqui à esquerda e pegar essa rua que ia sair aqui por trás da Roubos e Furtos. Isso não acontece mais. Por quê? Porque essa rua é a rua Itapuã, até porque as pessoas não conhecem muito os nomes das ruas. Essa rua agora, ela está com o trânsito invertido. Ela é apenas no sentido de Jacintinho. Então você que vem pela Juca Sampaio, você... mudou, tá ruim? Horrível, não ajudou em nada. Piorou. Melhora não, só pior. Olha, as pessoas têm essa opinião. A gente tá aqui já há algum tempo e as pessoas reclamam porque é uma mudança natural. O que era indo, agora é voltando. Essa rua aqui do Jacintinho, agora que era no sentido vindo, é essa rua em frente aqui à Delegacia dos Crimes contra a Criança e o Adolescente. Essa rua agora está com sentido invertido. Lá na frente mais, onde tem inclusive uma boate, você que vinha pela Juca Sampaio, você pega ali, tem que fazer um contorno de quadra para sair aqui, para pegar o bairro do Jacintinho, essa principal que é Cleto Campelo. Então, só passando por aqui, que você tem realmente uma noção, a gente tem vários agentes da SMTT aqui no local, fazendo a orientação do trânsito. O detalhe, a gente tem que ressaltar, foram colocadas faixas de pedestre, isso foi fundamental. Essas faixas foram colocadas ontem, tanto aqui na rua Itapuã, como na rua Pastor Eurico Calheiros e também para quem vem do bairro do Jacintinho, aqui em frente, na Cleto Campelo, já saindo no centro comercial do bairro do Jacintinho. Então o pedestre foi respeitado. É importante que isso aconteça. Então a partir de agora o motorista deve tomar cuidado, deve ter um pouco de atenção, porque o trânsito mudou e mudou muito nessa primeira etapa aqui no bairro do Jacintinho. Lenilda. Pois é, né? No primeiro dia sempre tem muitas reclamações, não tem jeito, os motoristas ficam confusos, são pegos de surpresa, porque por mais aviso que tenha, é na hora que você vai passar que você percebe a mudança. Então, a gente só vai saber realmente se a mudança contribuiu ou não para melhorar o trânsito no Jacintinho depois de alguns dias, quando as pessoas se acostumarem. Agora, se o engarrafamento na Cleto Campelo hoje está menor, é sinal de que essa mudança pode ser positiva, porque a Cleto Campelo, quem passa por ali, sabe como é difícil transitar aí nessa via. Se melhorou hoje já, no primeiro dia de mudança, pode ser que essas inversões aí no sentido das ruas acabem ajudando, né? Vamos saber, a gente volta lá durante o decorrer dessa semana para perceber. Por enquanto, vocês vão se guiando aí
pelas imagens do Alberto Lima, porque aquele mapinha da SMTT eu achei muito complicado. Até porque a gente não conhece as ruas pelo nome, a verdade é essa aí no Jacintinho. A gente não seguia pelo nome das ruas, só conhece a Cleto Campelo mal. As outras, você sabe que passa, mas eu não sabia que aquela era a Rua Itapuã. Inverteu o sentido. Então, só com o tempo mesmo, para perceber se a mudança foi positiva ou não. Agora vamos falar de outras dificuldades. As nossas dificuldades com a língua materna, com o nosso português. E antes de falar com a professora que vai nos ajudar com algumas dicas, vamos saber da Juliana o que os internautas colocaram aí, se eles corrigem ou não quando a pessoa fala errada, se eles ficam com dificuldade quando são corrigidos, se sentem constrangidos. Como é, Juliana? O que eles estão opinando sobre isso? Olha, Lenilda, essa questão aí da intimidade realmente as pessoas estão aqui me contando que só corrigem mesmo quando tem um pouco mais de intimidade. É complicado, né? Corrigir quando você não conhece tanto a pessoa. Mas vamos às opiniões. O Marcelo Todaro diz assim: eu corrijo quando meu relacionamento com a pessoa me permite essa liberdade. Mas não dá para corrigir todo mundo, até porque é gente demais falando e escrevendo errado. Isso é bastante triste. A Vera Calvão dá uma dica, olha que legal a dica dela. Eu corrijo muitas vezes brincando, como se eu tivesse a dúvida. É uma opção, né? E sempre deixo bem claro que se eu errar, pode me corrigir, porque gosto de aprender da forma certa, de falar bem, escrever certo, e todos nós somos passíveis de erros gramaticais. O Everaldo Soares conta que corrige também só as pessoas mais próximas, mas diz que a esposa dele corrige até os mínimos detalhes. Será que isso gera briga aí entre o casal, Lenilda? Deve gerar, né? Pois Pelo é. menos alguns dias assim de mau humor. Pois é, então, que o português é difícil, ninguém duvida. Mas há erros de grafia da língua falada que incomodam bastante. Vamos agora às dicas importantes para que certas escorregadas sejam evitadas. A gente conversa aqui no estúdio com a professora de português, Tereza Vasco. Bom dia, professora Tereza. E quais são os erros mais comuns, né? Esses que a gente comete no dia a dia, deixa passar, mas tem coisa que não dá, né? Que complica. Bom dia, Lenilda. Em relação a esses erros, é claro que a gente encontra muitas questões que poderiam ser evitadas, né? Em relação aos erros mais frequentes, nós não podemos considerar, por exemplo, as abreviaturas. Aí não, porque a gente sabe que é para poder ganhar tempo e tal. A questão é em cima, por exemplo, do uso do pronome. Essa questão do uso do pronome é terrível. Quando alguém vai escrever o me, pronome oblíquo, né? E escreve mim. Isso daí, ele além de soar mal, ele fica esteticamente na frase, ele fica muito feio, né? Uma outra questão é, os internautas, eles não usam a pontuação. Então, por não usar a pontuação, não terem esse hábito, vai haver uma consequência muito séria. Mais adiante, ele vai escrever um texto, seja em vestibular, concurso ou no dia a dia, no seu trabalho, ele não vai saber pontuar. E você sabe que um erro de pontuação talvez seja a questão mais grave que a gente tem na língua portuguesa. Porque muda o sentido, pode até condenar alguém à morte. Pois é, certo? Professora, eu até observo isso, que há um tempo, quando as redes sociais, né, a internet começou a ser utilizada, tinha uma dificuldade de pontuação. Era tudo na linguagem, né, americana, então... Mas hoje não existe mais, não tem desculpa. Não. Você escreve no Twitter com os acentos, escreve no Facebook com todos os acentos, não tem desculpa para que as pessoas, por ser... internet, sejam tão coloquiais a ponto de escreverem completamente errado, né, professora? Isso. E também nós não podemos pensar que toda pessoa que usa a internet, que usa as redes sociais, que essas pessoas não se saem bem na vida prática. Claro que se saem. Eu tenho alunos que escrevem muito bem e que usam as redes sociais o dia inteiro. Mas eles têm aquela consciência, não é? É a questão da teoria da comunicação. Determinado ambiente permite que você use a língua de uma forma mais despretensiosa. Já outras ocasiões, você tem que usar a norma padronizada, a norma culta. Então, esses que têm essa consciência, que usam as redes sociais de maneira responsável, esses têm essa consciência. Então, a nossa preocupação como professores está exatamente isso. O que é que vai ser dessas pessoas futuramente na sua vida profissional? Né? Que tipo de profissional vai ser para usar a língua materna de uma forma que não convém? Né? Então, essa é a preocupação.
Inclusive, essa semana, a gente teve, ontem mesmo, saiu na Folha de São Paulo, exatamente uma questão em cima disso. A gente não vai condenar as redes sociais, não, claro que não. Né? Agora, Claro nas redes sociais tem alguns errinhos que são mais comuns. O uso dos porquês, o dar ou dar. As pessoas ficam com dificuldades quando a gente vai dar. Ou dar, né, com o acento agudo no A e sem o R. Então, essas dificuldades, como é que faz? Estar. Bom, essa dificuldade, claro que ele tem que ter a base da escola, né? Ou a base da leitura. Então, a partir do momento que ele consegue, né, estudar, então se você tem essa dificuldade, procura e aceite as críticas, porque há pessoas que quando a gente corrige nas redes sociais, não aceitam, ficam com raiva. Né? Então aceite, vá pesquisar. Se não está mais na escola, há livros que informam isso, como usar o pronome, a colocação pronominal, né? A pontuação, principalmente o uso da vírgula. Então há orientações para isso em manuais, em gramáticas, em diversos livros. E conversar, principalmente conversar com pessoas que usem corretamente a língua, isso é importante. E aceitar as correções, né? Como a Juliana estava falando. Então, é você corrigir e as pessoas aceitarem a correção. Inclusive, a Juliana tem mais algumas colocações, né, Juliana? Os internautas estão aí colocando dúvidas ou pedindo dicas? Sim, professora. Alguns internautas tinham pedido alguns esclarecimentos sobre os porquês, né? Aquela questão que são vários, né? São 4 tipos de porquês. Se você puder explicar rapidamente. E também a questão do uso da crase, né? Que ocorreu aí a reforma gramatical e para alguns internautas essa questão do uso ainda ficou um pouco duvidosa. Se você puder explicar também. Posso. Olha, em relação ao porquê, há uma questão muito simples. Você vai pensar que existem porquês. Porquê separado e porquê junto. Então, uma dica muito fácil é essa. Todas as vezes que você tiver uma pergunta, ou direta ou indireta, mas que seja uma pergunta, esse porquê vai ser separado, certo? Agora, se você começa a frase, ele não tem acento. Se você põe esse porquê no final da frase, aí ele vai ter acento. Por que você saiu? Separado, sem acento. Você saiu por quê? Separado com acento. E o porquê junto, sem acento, é sempre a resposta. A gramática traz lá, explicação ou causa. Bom, é uma resposta. Quando você percebe que alguém vai lhe perguntar alguma coisa e você vai responder, esse porquê é sempre junto. E existe um outro porquê, que é o porquê junto com acento, que esse é muito específico, quase que a gente não usa, que significa o motivo. Quando você substitui, eu quero saber o porquê de você ter vindo. Eu quero saber o motivo de você ter vindo. Essa é a situação do porquê, rapidinho. Tá? Agora, em relação à crase, eu quero esclarecer que a reforma ortográfica, ela não alterou nada da crase. A crase continua do mesmo jeito que era. E a pista para a crase, claro que há vários casos, há casos de não, quando não se usa crase, né? Mas há aquele bom e velho macete que todo mundo aprendeu e até hoje continua, né? Que tira, eu acho que 90% do uso da crase é eliminado com esse macete, que é você substituir a palavra feminina pela masculina. Se aparecer a contração ao, é porque tem crase. Por exemplo, fui à praia, fui ao colégio, então tem crase. Observei a praia, observei o colégio, então não tem crase. Esse daí é o ponto mais fácil, mais simples para se aprender crase. É claro que precisaria de um tempo muito grande para explicar tudo. Professora, mas muito obrigada aí pelas dicas. E eu acho que o importante é isso, né? As pessoas estarem sempre prontas a aprender, buscarem informação. Inclusive na internet tem alguns sites de português e de gramática que são mais confiáveis. Né? Tem que procurar uma fonte confiável. Fontes confiáveis. Eu que agradeço. Pois é, e o assunto agora é greve. Desde o dia 25 de junho, os institutos federais de 24 estados resolveram parar as atividades. Só aqui em Alagoas são 11 unidades de ensino do IFAL. E os alunos que se preparam para o Enem já estão preocupados com o andamento da greve. Alana estuda no Instituto Federal de Alagoas, o antigo Cefet. Ela faz o 2º ano do ensino médio e o curso técnico de Química. É o sistema integrado. Mesmo faltando 2 anos para fazer o Enem, ela já se prepara para o exame. Ela quer cursar medicina. Alana estuda em média 4 horas por dia.
Com a greve do IFAL, sente-se prejudicada. Tudo bem que tem os livros, tem a internet e tudo que a gente tem hoje de acervo cultural, mas sempre é bom você ter um professor ali lhe auxiliando, dizendo como fazer as coisas direitinho. E também a questão do ensino, né? A gente vai atrasar para concluir o 2º ano, o 3º e também na questão do vestibular. A paralisação atinge 11 unidades no estado. Em Alagoas, cerca de 5.000 estudantes estão parados. O governo federal, professores e técnicos administrativos estão em negociação. Entre os pedidos dos grevistas, uma política salarial permanente com reposição inflacionária. O chefe do Departamento de Seleção de Ingressos do IFAL garante que a greve não deve atrapalhar os estudantes que se preparam para o Enem. Olha, o próprio governo federal é quem organiza o Enem. Se ele é sabedor da situação por que passa a educação, essa situação de greve, com certeza ele vai cuidar para que os alunos não sofram. Já aqueles que querem participar da seleção para estudar no IFAL também não devem se preocupar. O Instituto terceirizou uma empresa para realizar as provas. Elas serão elaboradas e aplicadas pela Fundepes. As inscrições do exame de seleção do IFAL estarão abertas de 4 a 30 de setembro no site exame.ifal.edu.br. As provas serão realizadas no dia 11 de novembro. CPF e um documento oficial com foto são obrigatórios. A taxa de inscrição para o exame do IFAL é de R$ 15. O dinheiro será usado para pagar a empresa que realizará as provas. A seguir, a derrota do CRB para o Ceará no Rei Pelé. A Asa perde também diante do Atlético Paranaense. A gente volta já, mas antes tem um recado do Gernan Lopes. Quem é apaixonado por promoção sabe, o aniversário da Guido é a oportunidade do ano para transformar a sua casa. Tem prêmios incríveis e preços impressionantes, todos os dias, por todas as lojas, em todas as seções. Para a sua casa, para você que é apaixonado por sua família, para a sua família que é apaixonada por você. Aniversário Lojas Guidos, apaixonados pela sua casa. Eu adoro meu quarto, minha sala e cada pedacinho da minha cozinha. Eu sou apaixonado pela minha casa, igualzinho a Guido. E esse caso de amor não acaba nunca. A gente sempre quer renovar, um móvel novo aqui, um eletro mais moderno ali. Com a Guido é fácil transformar sua casa no melhor lugar do mundo. Aniversário Lojas Guido. Apaixonados pela sua casa. Voltamos daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já. As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa e queremos celebrar esse momento especial com você que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos com uma surpresa para você. Uma não, 20, são 20 carros e um pode ser seu. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. São 20 chances de ganhar. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você. Seu para-brisa quebrou, então não perca tempo, passe hoje mesmo no Borrachão Vidros Automotivos. Só aqui você encontra o melhor preço, a melhor mão de obra e o maior estoque de vidros automotivos do estado. Só quem compra mais pode vender pelo menor preço. Aqui todos os vidros têm a garantia da Security Vidros Automotivos e você ainda pode acionar o seu seguro. O Borrachão Vidros Automotivos, em Maceió, 3302-1052. Restaurantes, bares, shows, serviços com descontos de até 90%. É isso mesmo! Aproveite as ofertas do melhor site de compras coletivas de Alagoas. Acesse www.tnhcolmeia.com.br. Cadastre-se e boas compras! TNH Colmeia, os maiores descontos para você! A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Apoio Pajuçara Social.
Ana Paula Padrão e Celso Freitas comandam o Jornal da Record. Grandes reportagens e séries especiais. Uma equipe competente, dedicada e afinada. Com toda a força e credibilidade do jornalismo verdade da Record. De todas as partes do mundo, a informação chega até você. Jornal da Record. Uma marca a serviço da notícia. Estamos de volta com o Jornal da Pajuçara amanhã, agora 7 horas e 54 minutos. O assunto é futebol. Já estamos aqui com Antônio Torres, Juliana, que vai comandar essa parte agora, infelizmente, com notícias tristes, né? 2 derrotas. Notícias péssimas. Vamos primeiro dar bom dia para o Torres. Bom dia, Torres. Bom dia, Juliana. Bom dia, bom né? Dia. Bom dia, Lenilton. Tudo bem? Tudo Torres, bem não, né? Futebol não foi nada bem ontem. Exatamente. Que rodada horrível para os nossos times. 2 derrotas. O CRB que tentava aí voltar a engrenar na Série B. Perdeu dentro de casa dessa vez, né? A gente esperava até uma vitória. A gente torce tanto por uma vitória fora de casa. Agora começou a perder dentro de casa. E o Asa, que a gente esperava pelo menos um empate, né? Um 0-0. No finalzinho levou um gol e também foi derrotado pelo Atlético Paranaense. Eu vou começar falando do Asa. Eu acho que o Asa fez o dever dele. Jogou, disputou uma partida pressionado o tempo todo pelo Atlético Paranaense. O jogo lá no Paraná, numa temperatura baixíssima, o Asa aguentou, resistiu de novo e no finalzinho cedeu um gol. Paulo Baia, veterano jogador, mas é um jogador que decide, é um jogador de qualidade, terminou fazendo o gol da vitória da equipe do Atlético Paranaense. Para o Asa não foi bom porque o Asa quebra uma sequência de resultados bons, uma sequência de resultados positivos com um novo técnico. E ontem caiu o Asa por 1-0. Mas se manteve na posição, se manteve, né? O Asa está fora, continua fora da zona do rebaixamento. Claro que agora diminuiu um pouquinho a diferença dele para os outros, como por exemplo, o Ipatinga, que era a lanterna, está reagindo. O Ipatinga venceu mais um jogo, já chegou a 10 pontos, mas o Asa está numa situação boa. Eu acho que o resultado do Asa é um resultado previsível. Poderia acontecer essa derrota, aconteceu. Acho que o Asa valorizou muito o jogo, jogou com personalidade, mostrando que é um time que está numa evolução. Conseguiu ficar com 0-0 até, né? 39 minutos, 40 minutos, sob falta de energia, o jogo demorou a acabar, mas eu acho que o Asa não decepcionou. Foi exatamente o inverso do Clube de Regatas Brasil ontem no estádio Rei Pelé. Não é que faltou garra, não é que faltou vontade, o time até que mostrou essa disposição, muitos jogadores se esforçando muito, tentando buscar um resultado, sofreu um gol logo no início, 2 minutos, depois disso o time se enrolou dentro do jogo, ainda conseguiu reagir, parecia que ia buscar um empate, sofreu o segundo gol, numa falha gritante do miolo defensivo do Clube de Regatas Brasil. O CRB ontem tinha uma defesa instável, insegura, um meio de campo até com uma certa criatividade e um problema sério. Ontem eu até fiquei pensando assim, será que o Roberto Fonseca está de brincadeira com a gente e com a torcida? Porque o torcedor do CRB, a imprensa, pedia muito o Aloysio Chulapa. Ele escalou o Aloysio Chulapa do começo do jogo. E todo mundo sabe que o Chulapa não aguenta 90 minutos de futebol. Ele escalou de primeira, manteve o jogador o tempo inteiro no campo. As modificações que ele fez, o time não se encontrou. Fica uma pergunta. A gente não entende, né? A gente não entende. Acaba que a gente não entende as modificações que ele faz, a escalação do técnico. Dá a impressão assim, o torcedor acha, será que ele está com má vontade? Será que ele não quer ficar no Clube de Regatas Brasil? Você vai acompanhar o que aconteceu ontem à noite lá no estádio Rei Pelé. O torcedor regatiano mal havia se acomodado na cadeira quando o time levou o primeiro gol. Roberto Lopes tocou curto. Na dividida, o jogador do Ceará levou a melhor e inverteu na esquerda. Márcio Careca cruzou e Itamar fez de cabeça. 1-0 o Ceará logo aos 2 minutos de jogo. Aos 22 minutos, Roberto Lopes se atrapalha e perde a bola para Paulo Sérgio, que toca para Itamar ampliar a vantagem. 2-0 o Ceará em pleno estádio Rei Pelé. Mas quando não é dia, até a sorte joga contra. Repare nessa atrapalhada da defesa do Ceará, a bola vai para fora. Empurrado pela torcida, o CRB partiu para cima no segundo tempo. Giovani cobrou escanteio com perigo, mas a bola passou por todo mundo. No contra-ataque cearense, Cristiano salva o CRB de levar o terceiro.
Depois do sufoco, o CRB tem uma ótima oportunidade. Thiago Bezerra recebe de Giovani, dribla o goleiro, mas tem o chute travado. Fim de jogo, 2-0 Ceará. Após mais uma atuação ruim, a torcida perde a paciência. Essa foi a segunda derrota do CRB jogando no estádio Rei Pelé na Série B 2012. Terceiro jogo consecutivo sem vitória e também sem marcar gols. E diferente da rodada anterior, o time cai na tabela após o resultado negativo. Agora o Galo vai buscar a reabilitação fora de casa. Na próxima sexta-feira, encara o Guarani, em Campinas. É como o Lucas disse na tabela, ele manteve a posição, mas cai em questão de pontos, de soma de pontos. O CRB estava próximo em 3 rodadas anteriores do G4. Agora ele se distancia muito. O primeiro do G4 já tem, aliás, o último do G4, que é o São Caetano, já tem 33 pontos. O CRB se manteve com 21 pontos, manteve a 12ª posição. Mas, repito, como a Juliana falou, esse time do CRB ontem deixou a desejar, Juliana, principalmente pelas mudanças que o treinador faz demais no time. Hoje, ninguém sabe qual é o time titular do CRB. Claro que num campeonato longo como esse, de 38 rodadas, você não pode ter um time titular porque tem cartões, tem contusão, tem uma série de coisas. Mas pelo menos tem um time com um padrão de jogo. Elenco, a gente sempre fala isso, a questão do elenco, né? E o time tem um padrão de jogo, tem um esquema definido. Ontem a gente não viu absolutamente nada disso lá no estádio Rei Pelé. E a situação do CRB tende a se agravar. O time agora vai jogar com o Guarani. O Guarani ontem perdeu em casa jogando com o Avaí. Resultado ruim, porque o Guarani agora vai com tudo para cima do Clube de Regatas Brasil. O CRB que não, como você falou há pouco, não ganha fora de casa e agora começou a perder dentro de casa. Isso é muito mais preocupante. O Asa, que ontem perdeu para o Atlético Paranaense, vai jogar em casa sábado contra o Paraná. Esse mesmo Paraná que tinha goleado o CRB de 4-0, ontem o Paraná perdeu para o adversário que até então era a lanterna, já saiu, né? O Ipatinga. Então vamos ver se o Asa, eu acho que o Asa pode conseguir um resultado bom. CRB, vamos ver o que vai acontecer hoje. A torcida ontem ficou realmente revoltada. E para encerrar, falando um pouquinho do CSA, que já está classificado para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Como todo mundo sabe, o CSA folga nesse final de semana, mas a direção azulina está tentando um amistoso para o próximo sábado para colocar em ação aqueles jogadores que não vêm sendo utilizados como titulares pelo técnico Lorival. Ô Torres, vamos só falar rapidinho que no dia 25 os nossos times vão se enfrentar, né? CRB e Asa. É um jogo que promete muito, vai ser no estádio Rei Pelé, dia 25, está próximo, né? Exatamente. Esse jogo, faltam 10 dias, eles ainda têm essa rodada para depois se encontrarem. É um jogo que é uma reedição da final do Campeonato Alagoano, quando o CRB conquistou o título estadual. Exatamente, vamos convidar aí a torcida tanto de Arapiraca quanto aqui a torcida regatiana, né? Pois é, Torres, muito obrigada pela participação. A gente Vamos ver se as coisas vão melhorar, né? Exatamente. Eu acho que Asa e CRB estão com sinal de alerta. O amarelo, né? Está piscando para que eles abram o olho. Então vamos lá para o verde, né? Lenilda. E vamos esperar então essa reação, né? Para sair para o verde, para os times alagoanos saírem dessa situação difícil. A seguir tem a boa notícia do dia. E vamos também falar sobre o mercado crescente de festas infantis. Até daqui a pouco. Jornal da Pajuçara amanhã. Oferecimento Germano Móveis. Requinte e qualidade. A mais completa loja de móveis de Maceió. Medvida Saúde. O plano de saúde da sua vida. Planos a partir de R$ 60,65. Seune. O seu futuro começa aqui. A Francar realiza seu sonho de ter um Kia. As melhores taxas, facilidades incríveis e muitas outras vantagens imperdíveis. Venha comprar seu Kia Zero em condições nunca antes feitas pela Francar. Kia Francar. Tomás Espíndola 351 Farol. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Apoio Pajuçara Social.
Não vire a página, acesse outra. Não brigue por espaço, apareça. Não dependa de um dia. Aproveite o tempo que achar necessário. Classificados online, tudo na hora. A forma mais prática, rápida e econômica de comprar ou vender carro, moto, apartamento, casa. Com espaço e planos que reforçam a exposição do seu produto. Acesse, anuncie ou escolha e aproveite. Classificados online, tudo na hora. Ligue 3235-1286 ou acesse tudonahora.com.br. Pelas lentes do Câmera Record passam os mais fascinantes e perigosos flagrantes. Imagens que emocionam, que falam, que contam histórias e revelam novos mundos. Tão distantes e, ao mesmo tempo, tão próximos de nós. Câmera Record, para você descobrir, conhecer e refletir. Estamos de volta com o Jornal da Pajuçara amanhã, agora 8h05. E olha, a opinião da nossa enquete, depois que nós mostramos a mudança no trânsito ali no Jacintinho, acabou mudando. As pessoas deixaram de falar do português para reclamar dessas mudanças, né, Juliana? É verdade, muita reclamação, viu, Lenilda? Vamos aqui ler algumas delas. O Mano Medeiros disse o seguinte: o trânsito no Jacintinho está complicado demais. Próximo ao Colégio Adventista está uma confusão enorme. A Cristiane Luz disse assim: as mudanças são até válidas, mas o que falta é sinalização, placas informativas, entendeu? O pessoal está reclamando aí, não é que está reclamando da mudança em si, a gente sabe, como você disse, Lenilda, que toda mudança no começo realmente assusta, até ocorrer a adaptação é complicado. Mas não tem nem sinalização, né, nem placas. É a mesma coisa que o Romildo Rodrigues fala. Ele diz assim: opinião de quem trabalha com mapas todos os dias. Os mapas da SMTT são terríveis. Alguns saem com erros incompletos. Aí olha só, como é que a população vai entender o mapa se ele tem erro? Não, eu concordo com o Romildo. Ontem eu abri o mapa que estava no portal Todo na Hora para dar uma olhada. Eu desisti, né? Eu fechei porque já estava ficando mais confuso ainda. É complicado entender esses mapas. Precisam ser mapas mais didáticos, né, para que o motorista seguir. Pois é, e essas foram apenas algumas opiniões que eu resolvi trazer aqui para a gente do trânsito, viu? Tá chovendo aqui no nosso Twitter, no nosso Facebook, de opiniões aí falando dessa mudança no trânsito do Jacintinho. E vamos encerrar a enquete de hoje. Foi bem legal, né, a participação da professora de português aqui. Né? Sempre tem dúvida, mesmo a gente que trabalha diariamente com a palavra, mas não tem como não escorregar, principalmente quando se fala ao vivo, né, de improviso, né, Juliana? Com certeza, é verdade. E dicas valiosas ela deu, né? Mas aí eu vou encerrar nossa enquete com a opinião da Lília Falangola, que deu também uma dica para o pessoal aí que está em dúvida quando vai escrever alguma palavra. Olha só, ela conta o seguinte: minha mãe é professora de português e sempre fui corrigida por ela. Ser filho de professor de português deve ser um problema, né? Quando falava errado, ela sempre me corrigia. Hoje, se vejo amigos falando errado, com certeza corrijo. Agora, tem uma dica boa para quem tem dúvida e está na frente do computador, bota lá Google e tira sua dúvida. Agora tem que procurar aquilo que a gente falou. No Google tem de tudo. Isso, dos sites mais confiáveis até você encontra também sites que ensinam erros. Então é preciso buscar um site confiável para fazer as correções. Vamos agora então à nossa boa notícia de hoje, que vem da convivência harmônica entre homem e natureza. Ontem uma tartaruga foi devolvida ao mar depois de ser encontrada por pescadores na Lagoa Mundaú. A tartaruga foi parar acidentalmente numa rede de pesca na Lagoa Mundaú. O animal foi resgatado ontem por policiais do Batalhão Ambiental e levado para o Instituto Biota em Riacho Doce. Como a tartaruga apresentava um bom estado de saúde, ela foi devolvida ao mar pelos biólogos, com a participação, olha aí, de crianças das escolas públicas que acompanharam toda a ação. São crianças que aprendem desde cedo a amar a natureza e a ter essa consciência de que se encontra um animal, ele não deve ser morto nem aprisionado, ele deve ser devolvido ao seu habitat. E para entrar em contato com o Instituto Biota, o telefone é 3355-1336. Um outro assunto interessante é o mercado de festas infantis, que tem se profissionalizado cada vez mais aqui em Maceió. São lembrancinhas, bolos, buffet, decoração, fotografia, salão e tudo mais que a imaginação mandar e o bolso permitir. Laura fazia lembrancinhas e Lília scrapbook. De olho nas oportunidades, as duas juntaram as habilidades e se tornaram sócias num ateliê de festas infantis. Se a gente tinha um mercado pequeno, hoje a gente tem um mercado de uma grande concorrência até,
né, mas em grande expansão, e as festas tomaram uma outra ideia, uma outra conotação. O que era pequeno hoje se torna grande, né? Um chá de bebê, que era antigamente só um chazinho de fralda que a mãe fazia qualquer convite, hoje torna-se praticamente um aniversário de 1 ano. Todo o trabalho é artesanal. São convites, lembrancinhas e artigos personalizados para aniversários que encantam pela originalidade e riqueza de detalhes. É criado para aquela pessoa. Então, realmente, ela passa a ter a nossa cara, claro, de quem faz, mas a gente pensa muito de quem está, né, à frente, de quem é a festa. Então, se é alguma coisa de uma criança de 1 ano, vai ser diferente de 2, mesmo o tema sendo o mesmo. Com o mercado de festas infantis em expansão, é possível encontrar serviços cada vez mais profissionalizados. Decoração, buffet, lembrancinhas. Hoje em dia, os pais não precisam se preocupar com nada na hora de fazer uma festa. Isso porque a maioria dos salões já oferece um serviço completo. Comodidade que fez Juliana optar pela festa no salão para comemorar o aniversário da filha de 5 anos. Aqui a gente já encontra tudo pronto, fecha o pacote e eles organizam tudo. Você só chega para festa. Mas essa praticidade tem um preço. Nesse salão, para se ter uma ideia, os pacotes variam de R$ 1.800 a R$ 5.500 e incluem a decoração, o bolo, salgados e doces. O valor depende da quantidade de pessoas e do dia da semana. Tem para todo o bolso. A gente faz festa para clientes que querem não deixar passar em branco e temos festas que é uma festa mais incrementada, mais rica. E não basta fazer, tem que registrar. Além de uma festa bonita e inesquecível, as pessoas querem também guardar esses momentos por meio de fotos ou filmagens. É aí que entra o trabalho do Davi, que é fotógrafo. Ele se especializou em coberturas de batizados e aniversários infantis e chega a fazer cerca de 25 festas por mês. Foi uma oportunidade, né, que a gente notou aqui em Maceió, que assim, não tem uma empresa especializada em fotografia infantil. Um álbum como esse, com 50 fotos, não sai por menos de R$ 750, mas há sempre alguém disposto a pagar. Para conquistar a clientela, ele aposta no diferencial. Um fotógrafo infantil, ele tem que ter muita paciência, certo? Então, no caso, a nossa equipe, a gente procura ter um padrão e os fotógrafos, os cinegrafistas, procuram ter bastante paciência para pegar a criança no momento natural, espontâneo. Para muitos pais, a festa de aniversário é a realização de um sonho, um momento único e especial que não tem preço. As mães realmente não pensam 2 vezes em realizar seus sonhos e o dos seus filhos, né? E agradar seus convidados. Então, é um mercado muito promissor, né? Que nós estamos realmente dispostos a encará-lo e fazer com que isso aconteça, nos realizando também como mães, né? Como profissionais, artesãs agora. É verdade, né, Juliana? Agora, vê só, tem mãe que gosta, né? Tem mãe que gosta. Minha mãe mesmo, quando eu era pequena, ela que preparava minhas festas, todos os painéis, tudo ela que fazia. Ela tem talento, né? Então, o pai que tem talento e gosta de fazer isso pode economizar um pouquinho aí, né? Como o meu caso é diferente, eu não tenho o menor talento, então eu fico como aquela mãe lá que apareceu na matéria. Eu quero chegar pra festa tá tudo e pronto. Tudo pronto, só tem que ir lá rir e receber os convidados. É assim que eu gosto de fazer. Mas vamos saber da Fabiola, que já está aqui pro Feito Pra Você. Amanhã a gente volta com o Jornal da Pajuçara, amanhã às 7 horas. Vamos pro Feito Pra Você, já jogando a bola pra Fabiola. Fabiola, você é daquela mãe talentosa que vai fazer a festa do Lucas assim artesanalmente, como a mãe da Juliana, ou você é como eu que paga o pacote para encontrar tudo prontinho? Oi, Lenilda, bom dia para você, bom dia, Juliana. Eu não tenho o menor talento. Para você ter uma ideia, não sei dar um laço decente numa lembrancinha. Eu sou assim também. E o talento que eu tenho é de procurar pessoas que saibam fazer esse trabalho. Olha aí a trabalheira que eu já tenho, que encontrar alguém que saiba fazer tudo direitinho. É verdade, Fabiola. Infelizmente, não é essa a minha praia e eu admiro muito quem faz trabalho artesanal e quem cuida, que vive só para fazer isso, né? Ainda bem que agora nós temos essa opção, né? Graças Empresas a Deus. que são profissionalizadas e muito competentes para organizar festas infantis lindas. São verdadeiros sonhos. Eu me divirto nas
nas festas do Ernesto. Não, eu também. E tem lugares aqui em Maceió que os pais se divertem muito mais do que os filhos. Essa história é só piscinazinha de bola, não. Agora tem lugar que tem cinema 6D, é muita coisa que a gente acaba esquecendo. Então, meu filho tá onde? Peraí que eu vou já. Pega isso, ele. Fabiola. Então, bom dia aí. Bom dia. E fique com feito pra você, que é todo seu. Ok, obrigada, menina.